Tem um dos apoiadores que eu não cheguei a comentar, né? Que é um apoiador que tá aí com a gente aí desde o começo também. Ah, tem isso também. É um apoiador. Quem é? Tem um apoiador grande que tá com a gente. O autor que é o único... O mangaka, na verdade. Um mangaka lá do Japão. Ele não é japonês, mas está no Japão. Ele é o único mangaka da história que desenhou o primeiro mangá da história. Um dos únicos mangakas da história que desenhou o único mangá da história que entrou nos 10 best-sellers da história. O tal do One Piece lá. Depois do Oda, foi só ele, né? O autor de Dr. Stone. Então, The Martial King. O Boichi tá apoiando o Shonen Ash. E é igual ele tá falando. O Boichi é o único mangaka que desenhou canonicamente uma parte da história canônica de One Piece, tirando o Oda, né? Que a gente sabe também que tem outras adaptações, por exemplo... Que é a novel do Ace, né? Isso, que é o do Boichi. Mas a gente sabe que tem aquele especial do Sanji, Sim. que é, né, Sim, que é Shokugeki no Sanji e tal, não Sim. sei o quê. Mas assim, canonicamente, o único que desenhou foi ele. E, cara... só por si só das obras autorais dele, cara, Dr. Stone é espetacular, né? A gente estava conversando antes de começar, Sim. né? Se você quiser falar, inclusive, do... Fala. O Guto, ele vai chorar aqui, porque o bonequinho dele, ele ama o Dr. Stone. Ele ama. Caramba. Eu gosto muito do Boichi, eu sempre recomendo isso para quem quer fazer um mangá. Quer fazer um mangazinho, quer fazer um estudo, procura um one-shot do Boichi chamado Hotel. São 40 páginas, são 40 páginas assim, de uma das melhores leituras que você vai fazer na sua vida, e aí você vai falar como ele conseguiu contar essa história tão impressionante em poucas páginas. É realmente um estudo, eu recomendo para você, e me marcou muito, tanto que eu acabei indo para um outro país só para comprar o volume físico desse. Fui para o Chile. Caramba. Fui numa banca lá que tem muita livraria. Eu falei, vou procurar se tem, porque não tinha nada no Brasil na época. E eu fui direto procurar e tinha lá hotel. Eu falei, vou levar, e tem até hoje esse mangazinho guardado comigo. Que da hora. Cara, o nível de trabalho dele é impressionante. Ele é Martial King, ou esse novo que ele está fazendo também. É uma experiência completamente diferente, porque ele tem um pouco de cor, né? Nas páginas. Tem o próprio Sunken Rock, que é Sunken Rock. Muito bom, cara. absurdo. Foi o que lançou ele ali no Japão, né? Quando tudo aconteceu, que a gente viu que o Boichi estava interessado na movimentação que a gente estava fazendo, inclusive no canal do Boichi, ele fala a respeito do Maurício Osamu. Em um determinado momento ele fala, cara, vocês que estão aí no Brasil, valorizam o Maurício Osamu. E aí a nomenclatura que ele usa pro sensei, né, pro Maurício Osamu é, cara, o Maurício Osamu em produção de mangás é um tesouro nacional brasileiro. Vocês têm que entender o valor dele, que é uma arma muito grande que vocês têm para poder mexer em algumas coisas. E nós, da Nacional, concordamos totalmente. Eu acho que dá para perceber que a gente concorda totalmente com isso, né? Porque, assim, é uma coisa que acontece de uma vez a cada quantos anos? Não sei. É muito complicado. É alimento cósmico, é muito conhecimento mesmo. É muito conhecimento. O Sensei trouxe muita bagagem, né? E acaba brindando o Brasil com esse conhecimento, é incrível. E o Boichi, ele tá levando uma confiança tão legal na gente, né? Ele tá gostando desse contato que ele tá tendo com a gente e tudo mais, que uma das coisas que ele fez é colocar a administração, né, do canal dele para nossa equipe tá administrando. O canal dele é em português. Que legal. Então teve o lançamento, né? Recentemente chegou a 10 mil, tá aí. Quem quiser conhecer, galera, é o Boichi mesmo falando lá. É o Boichi. Com legenda, né, em português. Tem uma curiosidade legal, né? A galera fala muito sobre essa parada, esse meme no mundo de One Piece, né? Que a galera tem o zap do Oda. Então, o zap do Oda. A gente tem o zap do Boichi. A gente tem literalmente o zap do Boichi. Literalmente. Nós temos literalmente o zap do Boichi. Não é mentira. Isso não é brincadeira. Vocês estão a um homem do Oda, praticamente. Total. Pois é. Quem sabe um dia a gente não dá um aperto de mão do aperto de mão do Oda. E eu vou rasgar cedo aqui. Que pessoa espetacular o Boichi é. O Boichi é massa. Cara, conversar com ele, a gente teve a oportunidade de fazer algumas videoconferências ali. Que ele pessoa é muito espetacular. É um cara engraçado, simpático, conversa, presta atenção no que você está falando, ele te ouve, ele tem um momento certo de falar. Ele é um cara extremamente bem intencionado e todos os vídeos dele fica bem claro o quanto que ele quer que esse lance de produção de mangá não fique só dentro do Japão, mas vá para o mundo todo. E é por isso que ele tá tão perto da gente e ele se identificou demais com o Maurício Osamu Sensei. Demais. A pessoa que faz mais a conversa... Pode falar um pouquinho, o Sensei? Como é que tá sendo essa troca de ideias com o Boichi Sensei? Como é que tá indo... Essa parte, assim... Porque, assim, é um cara que ele tá olhando pro Brasil com carinho, né? Então, fala um pouquinho mais, você que tá um pouco mais próximo nesse dia a dia, assim, de conversar com ele. Certo. Então, o Boichi, né? Como ele é um coreano, né?
fisicamente. Então, mas ele cresceu, assim, sabe, na área produtiva que é o Japão. Então, daí, né, somente com isso, né, ele já tem uns dois pontos de vista assim diferentes, assim, sabe? Como que é o seu, né, o país nacional e também como que é o país, né, de que ele está desenvolvendo, né? Então, aí, né, só tendo, sabe, esses dois pontos, né, a gente já consegue mais, sabe, enxergar melhor o nosso mundo que ele não é tão limitado, sabe? Sim. Então, daí, no meu caso também, né? Como eu tenho dupla nacionalidade, né? Então, eu também consigo sentir a mesma coisa, sabe? Eu acho que quase na mesma altura, porque eu também já pratiquei anos, né? Naquela batalha. E também o estilo também de desenho também, né? Ele é realista e também, né? No estúdio que eu cresci também é super realista também, né? Então, a gente consegue, né? Se entender melhor, assim, sabe? E no meu caso, né? Eu estou tentando sair, né? Eu saí do meu país natal e fui lá para o Japão, cresci e ainda eu estou voltando para cá, né? E aqui, né, que eu estou tentando trazer isso. E no caso do Boichi, né, ele está fazendo lá, porque lá que ele está criando os resultados, mas também ele está sendo, né? Já está olhando para fora também, Isso, né? então, porque ele já consegue entender, assim, sabe, a capacidade enorme que essa profissão ele consegue carregar. Não é somente a partir da venda, né? Conhecimento, porque, sabe, mangá é mais uma mídia, né? Então, Sim. que nem você mesmo, né? No início você falou, né? História de pesca. Então, pesca, né? Quem gosta quer saber, né? De que anzol que usa, né? Para conseguir pescar o quê? Que linha que será que é mais, né? Mais forte para, sabe? E também não é tão pesado, sabe? Então, né? Tem essas especialidades assim que a gente pode colocar também dentro da história. Culinária, medicina, política, qualquer coisa. Ele é mais liberado. Aí que vem. O consumidor, mesmo que ele pode escolher. Se ele não gostar, é só não comprar. Se gostar, ele dá para aprofundar. Então, o mercado, né, geralmente no Japão ele funciona desse jeito, e eu acho que simplesmente, né, o Boichi, né, ele quer que isso funcione em vários países, que daí, né, eu acho que até dá para, sabe, hoje em dia, né, porque é o meu ponto de vista pessoal, tá? Então, que, sabe, até umas coisas negativas, né, o que acontece, guerras, coisas assim, sabe, de desentendimento sobre o etnia, sabe, um monte de coisa assim. Sim. Isso também a gente dá para até arrumar um jeito de colocar apenas no mangá, para falar assim, ó, aqui, né, apenas é um pensamento. A gente não está tentando pegar né, o nome de tal pessoa e colocar aqui para machucar essa pessoa. Então, se a gente não estiver fazendo isso, eu acho que dentro dessa mídia é uma diversão. Né? Sim. Então, ele tem capacidade também de educacional. Você pode entreter, como você pode passar uma mensagem socioética e moral. Isso. Né? Principalmente quando você pega o shonen, que é para o jovem, que está naquele período de formação. Isso. Então, vamos passar aqui uma mensagem positiva que você... Não necessariamente estou falando que é isso, mas você pode tirar a sua interpretação de uma forma mais positiva. Né? Então, que nem eu, né? Futuramente, eu quero... isso, né? Apenas, né? É o meu pensamento principal que eu quero alcançar. Então, a parte educacional, eu quero algum dia, se for possível, eu quero também até negociar com o Estado de São Paulo, assim, sabe? Para ver se a gente consegue aproveitar o mangá vezes escola, por exemplo. Que legal. Então, Muito que daí, legal. Legal, sei. né? A gente dá para, por exemplo, usar desenho, assim, sabe? Para tentar ensinar algumas coisas. Isso é legal. Né? Inclusive, a gente já conversou com pessoas dessa área já. Pode contar comigo nessa aí. Nossa, sério? Isso é interessante, A Evandro. gente tem muita vontade de levar isso para as crianças, porque a gente sabe que Total. nós fomos... Isso ajudou a gente em muitos momentos da nossa vida. Sim. Tanto o mangá quanto o próprio anime, né? O acesso mais fácil era do anime, querendo ou não. Mas, pelo menos para mim, era mais fácil o anime. E minha vida mudou por causa de mangá e anime. Assim, Sim, total. sim. E não é porque eu trabalho com isso, não é isso. Mudou, assim, no conceito de como que eu vejo a vida. Sim. Eu acho que todos nós tivemos esse privilégio, né? E por que tem outras crianças também que não podem ter acesso a isso, né? Exatamente. São vários ensinamentos, como questões de construção moral, de como você vê
a vida, o trabalho, a família, né? Os estudos, as responsabilidades. Então, para a gente fazer esse tipo de trabalho, o sonho do Sensei é nosso sonho também. Conversando com o Marco uma vez, né? O Marco deu The One Piece Tourist, tá ligado? Sim, sim. O Marco. Cara, o Marco ele falou um negócio comigo que foi muito da hora, que ele falou assim... O Marco é professor, né? Então, E ele falou... E ele morou durante um tempo no Japão. Sim. Ele falou comigo assim, ele falou, cara, o One Piece ele fez eu atravessar um momento da minha vida que foi um momento muito difícil. E eu consigo me identificar com ele, né? Cara, eu sempre assisti Evandro Fusari, a galera que tá... Você tá ligado, né? A gente já conversa já há algum tempo. E eu vejo a capacidade, assim, que o One Piece tem, por exemplo, né? De alcançar as pessoas. Mas pra gente é One Piece, pra outra pessoa vai ser outra obra. Pra outra pessoa vai ser outra e tal, não sei o quê. Sim. A galera nem sabe. A minha obra preferida é Capitão Tsubasa. Os super campeões aqui. Super campeões, né? Mas eu sou completamente apaixonado por One Piece, assim. Não é porque eu prefiro o que eu acho melhor, entendeu? Sim. É uma coisa mais pessoal minha. Mas é uma coisa... são coisas assim... O mangá ele consegue alcançar a gente de um jeito muito diferente. E o Sensei falando que ele quer ir para essa parte educacional e o mangá ele pode ajudar, né? Na formação de muitas pessoas e etc., isso tá vindo de uma pessoa que foi alfabetizado lendo mangá, né, Sensei? Em japonês. Então ele sabe a importância da educação para isso tudo, cara. É uma coisa que não é só da boca para fora, né? Pode contar comigo aí nessa. Esse é legal porque, curiosamente, eu tô desenvolvendo um projeto social também de ir em escolas. Olha. Contar um pouco também da minha história, incentivar a criançada, né? Eu tô desenvolvendo esse projeto mesmo. Quero pegar a parte mais periférica de fazer um projeto social. De dar palestra nas escolas e levar realmente a parte do mundo dos animes e mangás. E isso casa muito bem. Pode contar comigo, com toda certeza. O que a gente puder ajudar também nesse ponto aí, a gente tá aí. O que a gente puder cooperar, eu acho que a gente tá olhando todo mundo pro mesmo lado. Sim, sim. Porque mudou a vida de todo mundo aqui, né? Total, cara. Eu gosto de dizer que cada história é um mundo novo que você conhece, né? Às vezes, no momento que você tá no mais fragilizado, você fala... Deixa eu ir para um outro mundo aqui, deixa eu me aventurar, deixa eu ser um pirata, deixa eu ser um lutador aqui agora, deixa eu voar na nuvem dourada, fica mais leve. A vida fica mais leve. Porque simplesmente, sabe, no finalzinho aqui, tá? Então, que para mim, né, o mangá é uma das baitas capacidades, assim, sabe, para quem tá na condição um pouco difícil, sabe? Que, por exemplo, não consegue encontrar especialidade, sabe? Ou sem querer, né? Compara com o vizinho, né? Sim. Daí acha que, eu sou fraco, não consigo fazer nada. Mas não é isso, sabe? Até isso, né? O que ele conseguiu sentir, se ele conseguir colocar no papel, arrumar um jeito de criar o personagem que, no lugar dele, ele conta o sofrimento que ele passa, pode ser que vira uma história muito bacana. E se tiver, né, as pessoas que conseguem ajudar ele, sabe? Nossa, que história bacana. Né? Você não quer apresentar para mais pessoas que estão sofrendo também para conseguir encontrar uma coragem? Nossa. Então, isso que eu acho que, sabe, é uma parte muito valorosa. E se isso, né, ele conseguir fazer sucesso, assim, sabe? Ele já consegue, né, gastar a sua vida que ele sofreu, o sofrimento, e conseguir inverter isso, sabendo monetizar e consegue virar um ídolo também, né? Então, de vitória. Nesse ponto que eu acho, né? Que é que nem, sabe, jogador de futebol, sabe? Ele consegue ser o craque e, né, aproveitando e também estudando, né? Saber estudar sobre isso. Que vira motivação e inspiração nessa Isso. Muito bom.